Quando Frank Fritz, estrela querida de caçadores de relíquias, faleceu, os fãs lamentaram o fim de uma era. Mas o que aconteceu depois deixou todo mundo em choque, inclusive a polícia. Escondido atrás das portas enferrujadas de sua garagem particular, não estava apenas uma lendária coleção de carros antigos. Havia um segredo capaz de reescrever a história automotiva. O que ele escondeu do mundo agora se tornou o centro de um mistério de altíssimo risco. E você não vai acreditar no que foi encontrado quando finalmente abriram aquela garagem. Esta é a descoberta que ninguém viu chegar. Para ele, não se tratava apenas de encontrar algo raro, era sobre resgatar, sobre dar uma nova vida àquilo que o mundo já havia dado como perdido. Fora das câmeras, sua garagem particular em Iowa se transformou em um verdadeiro santuário. Não era um showroom com tapetes vermelhos ou cordas de veludo, mas uma cápsula do tempo, cheia de veículos, cada um com sua própria história. Ali estavam um Chevrolet Bel Air 1956, famoso por suas linhas limpas e rabos de peixe icônicos, um Ford Fairlane GT 390 de 1967, comprado por $7.000 e restaurado pelo próprio Frank, que investiu mais $4.000 para devolvê-lo à vida. Ao lado do parceiro de longa data, Mike Wolfe, ele também adquiriu um Cadillac Fleetwood 1960 totalmente equipado, símbolo máximo do luxo americano. Ele não tinha medo de gastar alto quando algo realmente especial surgia. 2 Nash Healey esportivos de 1954, comprados juntos por $46.000. Um Mertz Cycle Car de 1914, um raríssimo triciclo avaliado em cerca de $35.000. E talvez a joia da coroa, um Cisitalia Nuvolare Spider de 1947, uma maravilha italiana ultraleve avaliada em mais de $500 mil. Mas o que tornava a coleção dele verdadeiramente única não era o valor estampado em cada carro, era a alma por trás de cada um deles. Essas máquinas não eram apenas metal e motor, eram memórias, histórias congeladas em aço e cromo. Cada veículo tinha uma narrativa, e Frank sabia todas de cor. Fosse uma relíquia enferrujada tirada de um celeiro esquecido, uma vitória emocionante em um leilão online no último segundo, ou um carro transportado de outro estado após ele ouvir sua história, Frank lembrava de cada detalhe, de onde veio, por que importava e por que merecia ser salvo. Ele não colecionava por status, colecionava para preservar a história. Diferente de muitos colecionadores modernos, ele nunca transformou sua paixão em marca pessoal, não exibia suas descobertas em vídeos chamativos no Instagram, nem transformou sua garagem em atração turística. Ele preferiu o silêncio. Escondida em Iowa, sua garagem era um espaço íntimo, cheio de ferramentas manchadas de graxa, prateleiras cobertas de poeira e paredes que pareciam reverenciar o passado. Amigos contam que ele podia desaparecer ali por horas, mexendo em peças antigas, organizando seu acervo crescente ou simplesmente sentado em silêncio, ouvindo os carros que mais falavam com ele. Em um mundo obcecado por compartilhar tudo, Frank escolheu a privacidade. E nesse silêncio, protegeu algo precioso, a dignidade das coisas esquecidas. Com o passar dos anos, Frank se tornou cada vez mais recluso. Em 2020, ele deixou discretamente a série, citando uma cirurgia nas costas e problemas de saúde. Muitos acreditavam que ele voltaria, mas isso nunca aconteceu. Sua saúde piorou, ele parou de atender ligações, sumiu das redes e quase não saía de casa. Mesmo assim, sua paixão não morreu. Ele continuou adquirindo veículos, alguns por meio de intermediários de confiança, outros comprados sem nem vê-los pessoalmente. Não era descuido, era instinto. Décadas de experiência diziam a ele o que realmente valia a pena salvar. Uma de suas últimas e mais enigmáticas aquisições deixou até especialistas em carros clássicos perplexos. Não era chamativa, não brilhava sob o sol, não tinha cromados reluzentes nem motor roncando para chamar atenção. Em vez disso, ficava ali, silenciosa, empoeirada, um relicário de origem incerta. Para qualquer pessoa comum, parecia apenas uma estrutura antiga e estranha, sem grande importância. A pintura estava desbotada, irregular, como se o próprio tempo tivesse tentado apagá-la. Não havia logotipos, emblemas ou número de modelo.
Ela não se encaixava em nenhum padrão conhecido dos carros americanos clássicos. Sem rabos de peixe, sem grades ousadas, sem traços típicos de uma década específica. Era simplesmente diferente. Certo dia, um vizinho viu Frank empurrando aquele veículo estranho para dentro da garagem. Curioso, perguntou sobre o carro, esperando uma resposta simples. Ele, sempre direto, mas misteriosamente poético, respondeu apenas 5 palavras. É mais antigo do que parece. Em seguida, fechou a porta da garagem. E aquele carro nunca mais foi visto. Anos depois, após a sua morte, começaram os processos legais para catalogar seu patrimônio, incluindo a agora famosa garagem em Iowa, que havia permanecido lacrada por muito tempo. Por ordem judicial, advogados e investigadores finalmente tiveram acesso ao local. Eles esperavam encontrar uma coleção rara, mas o que viram superou qualquer expectativa. Quando as portas da garagem se abriram rangendo, uma nuvem de poeira tomou o ambiente, carregando o peso dos anos. E algo mais, uma presença, um legado, algo que se sentia mais do que se via. Lá dentro, 8 veículos estavam perfeitamente posicionados. Nada jogado, nada aleatório, era preciso, quase como um museu congelado no tempo. Na frente, o Chevrolet Bel Air 1956 em tom turquesa, ainda imponente. Ao lado, o Ford Fairlane GT 390 de 1967, restaurado com carinho. No canto, o Cadillac Fleetwood, elegante e reluzente. Clássicos conhecidos, documentados. Mas então, havia ele. O choque foi imediato. O formato lembrava claramente um Corvette, mas ao mesmo tempo não era. A carroceria era mais baixa, agressiva. A frente descia abruptamente, como se tivesse sido projetada para cortar o ar em velocidades extremas. A traseira era larga demais para qualquer modelo de produção conhecido. O corpo era feito de fibra de vidro, sugerindo algo experimental, algo fora dos padrões. E então veio a maior surpresa. Ao procurar o número de chassi, ele simplesmente não existia. No lugar, preso diretamente ao painel corta-fogo, havia uma pequena placa de metal. A inscrição, embora desgastada, ainda podia ser lida, uma sequência estranha de números que não batia com nenhum registro oficial da General Motors. Mais tarde, um mecânico local e especialista em corridas vintage foi chamado para avaliar aquela descoberta impressionante. Após uma inspeção minuciosa, ele deu seu veredito, e o que disse deixou todos em choque. Isso parece um Corvette Grand Sport de 1963, mas aquilo simplesmente não fazia sentido. Apenas 5 Grand Sport foram oficialmente produzidos pela General Motors, todos destinados exclusivamente às pistas de corrida. O programa foi encerrado prematuramente, e todos esses 5 carros são conhecidos, documentados, preservados e amplamente reconhecidos pela comunidade de colecionadores. Então a pergunta era inevitável. O que aquilo estava fazendo na garagem de Frank? Será que ele havia descoberto um 6º Grand Sport nunca registrado? Um protótipo secreto escondido por engenheiros rebeldes da GM? Ou seria uma réplica tão perfeita, construída com moldes e peças originais, capaz de enganar até os maiores especialistas do mundo? Ninguém sabia, mas uma coisa ficou clara. Frank sabia exatamente o que tinha em mãos. E, por razões que ele nunca revelou, decidiu manter aquilo em segredo até o fim de sua vida. Acima da antiga bancada de trabalho, quase invisível sob camadas de sujeira e tempo, havia um papel amarelado, escrito à mão. Nele, poucas palavras. Eu deixei tudo para trás ali. Aquela única frase mudou tudo. O que antes parecia apenas uma despedida simples, talvez sentimental, talvez poética, ganhou um significado completamente novo quando o misterioso carro, semelhante a um Corvette, foi descoberto. Aquela mensagem não soava mais como um adeus, parecia um aviso, um enigma, uma pista cuidadosamente deixada por um homem que passou a vida inteira caçando mistérios, e talvez criando um dos seus próprios. De repente, as especulações explodiram em todas as direções. Alguns afirmavam que Frank havia adquirido o carro no início dos anos 2000 por meio de um acordo secreto com um engenheiro aposentado da General Motors. Segundo essa versão, o engenheiro teria acesso a peças, projetos ou até protótipos completos que jamais vieram a público.
Outros acreditavam que ele comprou o veículo em uma venda de espólio na cidade de Flint, Michigan, um lugar profundamente ligado à história, aos segredos e ao legado industrial da GM. Ambas as teorias tinham algo em comum. Colocavam Frank no limite da lenda automotiva, a poucos centímetros de histórias que a maioria dos colecionadores só ousa sonhar em tocar. Entre as teorias mais populares estava a ideia de que o carro seria um dos lendários Mully Cars, veículos de teste supostamente construídos em paralelo aos Grand Sports originais de 1963. Carros nunca documentados, nunca registrados, criados em segredo para testar carroceria, suspensões e motores de alto desempenho que jamais entrariam em produção oficial. Mas havia uma teoria ainda mais ousada. Alguns acreditavam que o carro de Frank era algo totalmente único, um fantasma da indústria automotiva, um veículo construído clandestinamente por engenheiros da GM usando moldes originais, talvez fora do expediente, em operações discretas, longe dos olhos do público. Um carro nunca registrado, enterrado nos cantos silenciosos da América industrial até ser encontrado por Frank. Independentemente da teoria, uma verdade era inegável. Frank sabia exatamente o que estava escondido no fundo daquela garagem e ainda assim não contou a ninguém. Nenhuma menção em entrevistas, nenhuma foto em redes sociais, nenhum comentário casual para amigos próximos ou outros colecionadores. Para um homem que passou anos na televisão revelando tesouros esquecidos à beira da estrada, aquilo era diferente. Aquilo era protegido, escondido, tratado com uma reverência que sugeria que não era apenas raro, era sagrado. Quando a existência do carro finalmente veio à tona, o mundo automotivo entrou em ebulição. Fóruns de Corvette pegaram fogo, historiadores vasculharam arquivos, comparando ângulos, paralamas e curvas do chassi com protótipos conhecidos. Comunidades de corrida vintage ampliaram imagens, tentando decifrar números de série quase apagados. As teorias surgiam como faíscas. A GM se recusou a comentar oficialmente, mas um insider anônimo deixou escapar uma frase enigmática. Mais Grand Sports podem ter sido construídos do que jamais admitiremos. Isso só jogou mais gasolina no incêndio. Logo, grandes colecionadores começaram a entrar em contato. Ofertas milionárias surgiram. Museus queriam preservar o carro. Compradores privados queriam possuí-lo. Um colecionador internacional chegou a oferecer o que fontes chamaram de cheque em branco, qualquer valor, sem perguntas. Mas o espólio não vendeu. O carro continua exatamente onde Frank deixou, não verificado, intocado, desconhecido. E Frank nunca disse uma palavra, nenhum sussurro, como se a maior descoberta de sua vida não fosse feita para o mundo ver. Não em entrevistas, não no programa, não para amigos, nem sequer um indício. E talvez seja assim que deva ser. Seja ele um Grand Sport perdido, um protótipo experimental ou a réplica mais perfeita já construída, o mistério faz parte de sua força. Sua identidade é um ponto de interrogação, e esse ponto de interrogação reflete tudo no que Frank acreditava. O fascínio pelo desconhecido, a beleza do que é ignorado, o respeito por aquilo que não se encaixa na história oficial. Talvez nunca saibamos a verdadeira origem desse carro. Talvez nunca confirmemos os sussurros, as teorias ou os documentos esquecidos em algum arquivo da GM. E agora queremos saber, o que você acha que Frank estava tentando dizer? Deixe sua opinião nos comentários. E se esse mistério tocou você como tocou a gente, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais histórias não contadas e tesouros esquecidos. Obrigado por assistir.